Sexta-feira, 1º de julho de 2016. Em São Paulo são pontualmente 10 horas. Bom dia a todos aqueles que nos estão dando a carona no nosso programa Cresce Esclarece desta sexta-feira. E o tema de hoje é o tema que você escolheu na última enquete. CDHU, Carta de Crédito e Imóveis da CDHU. E para falar deste assunto, nada melhor do que a nossa amiga que vocês já conhecem, ela já esteve aqui, minha gente, né? A gerente de contratos habitacionais e seguro da CDHU, a Silvia Regina Garoni. Silvia, bom dia, muito obrigado por sua participação na nossa edição do Cresce e Esclarece, já começando o segundo semestre de 2016, hein? Bom dia, Gilberto, bom dia a todos. Mais uma vez aí agradecendo a oportunidade de estar aqui podendo esclarecer aí os nossos parceiros, inscritos aí do Cresce. Agradecendo o nosso presidente da CDHU, Dr. Marcos Penido, pela nossa vinda aqui novamente ao Cresce, parceiro. Ao Dr. Carlos Facchini, também da nossa diretoria de administrativo financeira. E estamos aqui para tentar aí esclarecer as dúvidas sobre os nossos programas, principalmente a carta de crédito. Muito bem, só lembrando que o secretário da Habitação do Governo do Estado de São Paulo, minha gente, é o deputado federal, doutor Rodrigo Garcia, que também é corretor de imóveis. Ele é corretor de imóveis, ok, minha gente? Então vamos hoje tecer esse comentário sobre a CDHU. Se você tiver alguma dúvida, já pode encaminhar para a TV Cresce, pode encaminhar via Facebook. Então vamos falar do papel, a importância social desta companhia do governo do estado de São Paulo. A Silva vai tecer esses comentários, onde entra a CDHU nesse lado social aqui no nosso estado. Silvia. A CDHU, como agente promotor, né, de atendimento habitacional, ela trabalha com famílias de baixa renda, né, fazendo remoção aí de favelas, de área de risco, parcerias com demandas de outros órgãos do estado de São Paulo, como DERSA, metrô. Então, se temos aí a viabilização de projetos de melhoria de transporte urbano, remoção de áreas de risco, a CDHU sempre é chamada nessas parcerias para poder promover e fomentar aí moradias essas famílias de baixa renda. Muito bem. A CDHU, Silvia, ela é um agente financeiro, como fosse uma Caixa Econômica Federal, acredito eu, mas com as regras próprias, não é isso? Seria isso que eu estou dizendo? Sim, a CDHU tem as suas regras próprias, mas ela é um agente operador do sistema financeiro da habitação, do SFH, né? Então ela celebra convênios, ela contrata serviços junto a instituições financeiras, mas ela tem as suas regras próprias, ela administra os seus próprios financiamentos, né, com regras de prestações subsidiadas, juros bem adequados à renda dessas famílias que a gente tem que atender. E também faz muita edificação social, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente acaba construindo aí verdadeiros bairros, até dependendo das parcerias que a gente acaba fazendo, nós construímos e urbanizamos favelas, construímos aí bairros completos. Olha, quando se fala em reurbanização, minha gente, de fato, para a gente sentir a grande diferença do trabalho da CDHU, nós precisamos ver as fotos antes e ver as fotos depois. Eu posso citar porque eu estive em loco visitando lá aquela região do ABC, né? Lá o Jardim Santo André. A gente vê as fotos anteriores, vê o que está lá no local. De fato, a coisa muda da água para o vinho, viu, Silvia? Muda mesmo. Muda mesmo. O Jardim Santo André, assim, nós tivemos uma intervenção de quase 9.000 famílias. Então, além da remoção de áreas de risco, tinham famílias que moravam ali em área de perigo mesmo. O bairro hoje está completamente mudado. E o projeto total, nós estamos falando do Jardim Santo André, é mais de 1,5 milhão de metros quadrados ali, mais ou menos isso. É bem grande, né?
Exatamente. E ficou muito bonito o trabalho que a CDHU, aliás, continua fazendo, né? Lá o trabalho, né? Em todos aqueles núcleos habitacionais que tem lá. Ficou muito bonito. Para quem não conhece, vale a pena dar uma olhadinha, né? Vale a pena mesmo. Vale a Vale a pena. pena se dar uma olhadinha, por exemplo, como era antes, você vê antes, né? Você vê, por exemplo, aqueles platores, né? Cheio, tinha aquelas comunidades, cheio daquelas casas mal construídas, de madeira. Hoje você vê, são casas, são prédios muito bem edificados. De fato, dá dignidade a essas famílias que precisam, não é? Esse é o grande trabalho da CDHU, né? Não, e Gilberto, a gente traz a família para a cidadania, né? Para a regularidade. Porque essas famílias estão em áreas, além de estar em áreas de risco, ela não tem a regularidade. As famílias, a partir do momento que a gente faz a remoção, elas vão estar ali com a sua escritura, com a sua propriedade regularizada, em cartório. É um bem que fica para a família. Fonte de recursos. Esses recursos são alocados de onde, Silvia? Então, Gilberto, os recursos da CDHU ainda continuam vindo na sua principal fonte, é o Tesouro do Estado de São Paulo, né? Então, o Tesouro do Estado de São Paulo redireciona recursos para a habitação e é por aí que a gente faz a construção aí dos nossos conjuntos, dos nossos atendimentos habitacionais. Nós temos uma pergunta aqui do meu amigo Nilson Braga. Nilson, bom dia. A colocação dele, Silvia, ele tem uma pessoa, né, que está vendendo um imóvel. Esse imóvel é do conjunto habitacional Jardim São Luís, na Zona Sul. Qual é o procedimento se ele também pode vender este imóvel que ele foi sorteado lá pela CDHU? Como é que funciona isso, Silvia? A gente precisaria que ele entrasse em contato mais direto com a CDHU se o nosso conjunto ele tiver regularizado e esse mutuário, pelo que eu entendi, é um mutuário da CDHU. Mutuário da CDHU. Tentando vender o imóvel. Se esse mutuário já pagou todas as prestações do financiamento e o imóvel dele estiver regularizado no cartório, há a possibilidade sim de fazer a venda para a carta de crédito, né? Que é esse produto que a gente está conversando agora. Vamos pensar diferente. Se ele puder vender, vamos dizer, o contrato dele está em vigor. Então, estando em vigor, ele estando com as prestações regularmente em dia, mudou a legislação do prazo que ele poderia alienar? Ele pode alienar, mas desde que ele não retorne para a CDHU com a carta de crédito, que é o assunto que nós estamos conversando. Ele pode alienar sim para um terceiro. Através da Caixa Econômica, é isso? Isso. Aí sim ele pode. Mas desde decorridos 18 meses que estamos na lei nova aí, já em vigor desde janeiro de 2016. Então, se ele já é mutuário há mais de 18 meses, Nilson, e está pagando as prestações regularmente em dia, precisa pegar a autorização da CDHU para ele poder alienar, não é? Só que é com financiamento de outro agente financeiro. Como é que seria? Esse novo agente financeiro, o que ele vai fazer? Ele vai quitar junto à CDHU, não é? Isso. Ele vai entrar como interveniente quitante, né, a CDHU. É assim, o que a gente recomenda sempre, Gilberto, se tem uma situação dessa, procura um posto de atendimento da CDHU para ver a real situação do financiamento desse mutuário, para não ter dor de cabeça lá na frente. Ok, Nilson? Respondida a sua questão, vamos lá. CDHU. Se fala hoje muito, quando se fala em social, nós falamos muito em subsídio. Subsídio do governo federal através do cartão FGTS. Nós temos o Casa Paulista aqui no estado de São Paulo, né? Que também tem subsídio. E a CDHU? Subsidia o seu mutuário, Silvia? Ô, Gilberto, subsidie muito o mutuário, né? As condições de financiamento da CDHU são, assim, um diferencial no mercado. A maior taxa de juro que a CDHU pratica é 7%. Né? Em relação aos outros agentes financeiros, é uma taxa excelente. Né? O subsídio também, ele é calculado de acordo com a renda que a família apresenta para a CDHU. Então, num financiamento, por exemplo, de R$150 mil, onde a prestação seria
de R$ 1.200, uma coisa assim, num prazo de 300 meses, se aquela família que a gente está removendo de alguma favela ou foi sorteada por edital, uma coisa assim, nos apresenta uma renda de um salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 880, né, o federal, essa família vai pagar uma prestação de R$ 132. A diferença é todo o aporte de subsídio que a CDHU concede ao seu mutuário. Então, a CDHU, ela subsidia nas prestações. Nas prestações. Olha, importantíssimo isso. É diferente do que funciona o carta FGTS, né? Aqui nós estamos falando de mutuário. O mutuário tem direito a seguro. Tem direito a seguro. Todos os contratos da CDHU estão cobertos dentro da regra do SFH por seguro de morte, invalidez permanente e danos físicos no imóvel. Muito bem. E a seguradora, como é que seria? Já tem uma seguradora contratada pela CDHU através de edital ou coisa parecida? Tem. A CDHU, como empresa pública, é obrigada a contratar por edital, né? Hoje a gente tem a seguradora contratada, a Companhia Excelsior de Seguros, que é líder no mercado, e pela contratação em licitação, em pregão, as taxas de seguros são sempre favoráveis ao mutuário. Mas isso não impede que o mutuário, se tiver uma seguradora que tenha o mesmo tipo de cobertura de morte, invalidez permanente, danos físicos do imóvel, que é o que exige o sistema financeiro da habitação, ele pode trazer outra seguradora para compor o seu contrato. Então, assim, ele não é obrigado a aceitar a seguradora que a CDHU oferece. Ele pode trazer outra seguradora. E esse propenso mutuário, ele tendo fundo de garantia, ele pode utilizar. Pode utilizar também, né? As regras para a utilização do fundo de garantia são as mesmas de qualquer agente financeiro. O imóvel tem que estar registrado em nome do trabalhador para poder aí conseguir recuperar o fundo de garantia para utilizar no financiamento. Seja para amortizar parcela, seja para amortizar saldo devedor ou fazer a quitação total do financiamento. Então, tudo é conforme o normativo editado pelo Conselho Curador, publicado pela Caixa Econômica Federal, que tem lá no site da Caixa Econômica Federal, né? Agora, muita gente pergunta, quais são os procedimentos para a CDHU atender uma família? Não são todas as famílias que a CDHU atende. Como é que funciona isso, Silvia? Então, a seleção de famílias da CDHU, ela ocorre dentro de uma lei regulamentada em 2008, que dispõe sobre as regras de sorteio, né? Então, se a gente for atender um público geral, a CDHU publica um edital para determinado empreendimento construído numa cidade. O edital, as pessoas podem se inscrever, certo? E temos, assim, as cotas legais, cotas para idoso, cota para policiais, cota para deficientes, dentro daquele edital. As pessoas são sorteadas, o sorteio é público, é um evento público, completamente transparente, e essa é uma forma de atendimento da CDHU. A outra forma são as demandas fechadas, né? Um determinado, o anel viário, por exemplo, do Rodoanel, do trecho sul, do norte, a CDHU fez uma parceria com o outro órgão de governo, DERSA, e aí é uma demanda fechada. Então, essas pessoas especificamente deverão estar contratando conforme as regras desse convênio. Então, são essas duas formas aí que as famílias podem ser atendidas pela CDHU. A CDHU não faz um cadastro para uma demanda, não temos atualmente um cadastro aberto, né? Salvo se tiver um edital em cidades específicas. É óbvio que essa família que procurar, vamos dizer, fazer a sua inscrição num determinado município, ela vai passar, acredito que vai passar pelo crivo do pessoal da CDHU para ver se de fato essa família precisa, não é isso? Sim, exatamente. O edital já sai com todas as regras de atendimento habitacional. Então, a família tem que morar no município há algum tempo ou trabalhar naquele município. A renda
A CDHU só faz o atendimento a famílias de renda entre 1 e 10 salários mínimos. E todas essas regras de atendimento para essa comercialização das nossas unidades produzidas estão previstas no edital, que eles ficam lá disponíveis, inclusive no site da CDHU. Vamos falar então sobre financiamento, prazo de financiamento da CDHU, como é que a CDHU faz essa parte de composição de renda, sistema de amortização, como é que a CDHU utiliza isso? Então, como eu já falei da taxa de juros da CDHU, a maior taxa de juros que a CDHU pratica é 7%. Né? O nosso prazo de financiamento, ele vai até 300 meses. Né? Excepcionalidades assim para contratação, nós temos alguns que vão até 360 meses, ou às vezes o mutuário precisa renegociar um débito, que tem alguma coisa, a gente até pode dilatar, mas isso não num pós-ocupação que a gente pratica esses 360 meses. Sistema de amortização, tabela Price, né? Reajustes de saldo devedor, prestação, IPC-FIP, que são as taxas mais praticadas aí as formas de reajuste praticadas no mercado. E composição de renda. Composição de renda. Na hora dessa entrevista, depois que a gente tem um sorteio ou que tem a habilitação das famílias nessas demandas fechadas, a composição de renda é sempre preferencialmente o titular, seu cônjuge, companheiro, né? Ou pessoas residentes no mesmo domicílio, maiores de 18 anos ou emancipados. Essas pessoas que vão residir junto, vamos lá, não faz parte da família, vai morar junto. Precisa ter grau de parentesco? Não, hoje nós temos vários tipos de famílias, né? Então, assim, as famílias vivendo, comprovando a convivência dentro do domicílio, não precisa ter o grau de parentesco. Vamos falar um pouquinho das cartas de crédito da CDHU. CDHU tem famílias que têm carta de crédito da CDHU. Essas famílias podem buscar no mercado imóvel usado, regular, né? O corretor pode fazer esse atendimento, né, Silvia? Pode. É o que você falou, Gilberto. O imóvel precisa estar regular, né? Porque esse imóvel vai ser a garantia do financiamento depois da carta de crédito. Então, a premissa para a gente buscar no mercado um imóvel novo ou um imóvel usado para essa aquisição por carta de crédito é a regularidade dele no cartório. Isso quer dizer que imóvel em construção a CDHU não faz. Não faz, porque o principal objetivo da CDHU é o atendimento com a moradia para a família ocupar imediatamente o imóvel. Então, se o imóvel ainda está em construção, não vai atender o nosso objetivo. Então, esse imóvel precisa estar concluído e devidamente regularizado no cartório de registro de imóveis. Então, pensando assim, vamos falar um pouquinho de um imóvel usado que você, colega corretor, tenha para ofertar a uma dessas famílias, mas que esteja lá com o inquilino, que esse inquilino diz que vai sair daqui 1, 2 meses. A CDHU aceita? Com certeza acho que não, né? Não aceita, Gilberto, porque como eu falei, o objetivo é que a nossa família beneficiária passe a ocupar o imóvel, a moradia, imediatamente. Se o imóvel está ocupado, a gente vai ter aí um complicador. É como você falou, o inquilino diz que vai sair, mas de repente ele pode aí não cumprir aí a sua promessa de saída imediata. Promessa diz que vai sair, mas não sai. Então a CDHU já evita esse tipo de problema. O imóvel tem que estar, vamos dizer, vago, porque assinou o contrato, tem que entregar as chaves. Exato, tem que entregar chaves. Entregou as chaves, estando obviamente vazio. Se for um imóvel de mercado, é óbvio que é alguém que está vendendo. O repasse desse dinheiro a esse vendedor, qual é o prazo que a CDHU teria para repassar esse dinheiro para esse vendedor? É assim, Gilberto, eu vou só dizer um detalhe aqui da carta de crédito. A gente tem 2 tipos de atendimento na carta de crédito. A gente tem parcerias onde a escritura é lavrada pelo tabelião de notas, no caso da Dersa, por exemplo. E
nós temos outras demandas, no caso do Jardim Santo André, que a escritura é lavrada pela própria CDHU. A gente lavra escritura particular com força de escritura pública. Então, a partir do momento da assinatura dessa escritura, seja particular ou pública, a gente precisa levar essa escritura a registro num outro cartório, no cartório de registro de imóveis. E a CDHU só pode realizar o pagamento efetivo ao proprietário desse imóvel, desse vendedor, depois que tiver já consagrado o registro da escritura. Então, somente, às vezes a gente tem algumas dúvidas que a família ou o próprio corretor, a hora que está assinando a escritura, acha que os 30 dias que a gente conta para o pagamento já é da assinatura da escritura. E não é, somente após o registro no cartório de registro de imóveis que a CDHU pode fazer o dispêndio desse valor para o vendedor. Então, às vezes gera um pouquinho de dúvida. Então, assim, meus amigos, assinou o contrato, assinou a escritura, nós temos um prazo para levar registro no cartório de registro de imóveis. Depois que a gente recebe essa escritura devidamente registrada, a matrícula atualizada, a CDHU tem até 30 dias para fazer o pagamento aos vendedores. Até 30 dias, não ocorre em até 30 dias, ocorre antes disso, mas a gente tem esse prazo para poder cumprir aí com os vendedores. Bem, temos aqui uma pergunta do nosso colega Ademir Reis, aqui de São Paulo. Bom dia, Ademir. Tem cliente que não tem condições, vamos dizer, procura o corretor, ele não tem condições de adquirir um imóvel no mercado. Então, o Ademir está perguntando, como posso saber se meu cliente se enquadra lá na CDHU? Como é que ele faz? Ele tem que indicar para a pessoa ir na CDHU, né? Tem que indicar para a pessoa ir na CDHU, porque esse cliente tem que já estar ali devidamente cadastrado nas demandas que a gente está atendendo. Maurício Custódio, meu amigo Maurício, bom dia, Maurício. 5 casos da CDHU em leilão, mas todos estão à venda somente como pagamento à vista. Não há possibilidade de financiamento das mesmas? Não estou nem sabendo disso. A CDHU, a partir de 2008, começou a fazer a venda das suas unidades habitacionais produzidas via contrato com cláusula de alienação fiduciária, né? Então, no caso de inadimplência, a CDHU pode levar os imóveis a leilão. E o leilão, no caso da alienação fiduciária, segue o rito previsto em lei, né, na 9.514. Então, o pagamento tem que ser à vista. Então, isso aí seria quando a CDHU, vamos dizer, a pessoa que está morando deixa de honrar com os compromissos das prestações, a CDHU, obviamente, vai adjudicar daquele bem novamente. Exatamente. Aí é feito leilão. É leilão mesmo. Mas é leiloeiro. É leiloeiro. É leiloeiro. Leiloeiro é o famoso bate-martelo. Quem dá mais? É assim que funciona, gente. Não é, vamos dizer, tipo concorrência pública, né? Envelope fechado, como faz a Caixa Econômica Federal. O Luiz Gustavo Coraza também está fazendo uma colocação. No registro da escritura, qual é o percentual que se cobra? O ITBI, qual o percentual? Deve ter algum desconto, né? O registro tem desconto, porque é social, né? O ITBI também tem. Então, cada município tem um tipo de desconto. Exatamente. O ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ele é uma legislação, é um tributo de legislação municipal. Então, cada município tem a sua alíquota aí, né? Então, não dá para a gente dizer assim no geral. Vamos dizer, um imóvel de mercado, imóvel usado de mercado para se oferecer a uma família que tem carta de crédito da CDHU. Estando diferente lá na matrícula, a área desse imóvel em relação à prefeitura e IPTU, precisa regularizar primeiro para a CDHU fazer esse financiamento ou ele vai pela que está na matrícula, Silvia? Não, ele precisa estar devidamente regularizado. Como eu falei, o imóvel, no caso de financiamento com a CDHU, ele vai ser utilizado para garantia do financiamento. E tem a parte do seguro habitacional também, né? Se a edificação a mais, uma benfeitoria, não tiver devidamente regularizado nos órgãos públicos e também na matrícula do imóvel, o seguro ele fica divergente. Então, no caso de um dano físico, ele não vai ter essa cobertura. Então, precisa estar
tudo certinho, tudo regularizado, com a BITS inteirinho de toda a edificação, todas as benfeitorias feitas. Quer dizer que aqueles puxadinhos em casa tem que estar regularizado, gente. Se não tiver regularizado, é diferente da Caixa Econômica Federal e os demais agentes financeiros. A CDHU exige que ele esteja já averbado aquela área construída, né? E devidamente registrado e constando na matrícula, porque senão a CDHU não faz, né? Vamos falar então um pouco sobre limite de valor do imóvel. Existe limite em relação ao valor da carta de crédito desse mutuário da CDHU? Não, Gilberto, você sabe que todos os imóveis que são oferecidos para aquisição por carta de crédito, eles passam por uma vistoria, né? Então a gente procura que os nossos beneficiários, aí, os corretores inscritos, tragam imóveis compatíveis com a carta de crédito que é oferecida. Nada impede que o nosso beneficiário aporte uma diferença no valor do imóvel. Se a carta de crédito é de 150 mil reais, ele acha um imóvel de 200 mil reais, não tem problema nenhum. A garantia vai ser feita em cima dos 200 mil reais. E o aporte da diferença vai ser feito pelo beneficiário. Jardim Santo André continua 150 mil as cartas? Continua 150 mil a carta. Isso quer dizer que se uma família do Jardim Santo André encontrar no mercado um imóvel de 250 mil, ele tenha 100 mil reais em dinheiro e fundo de garantia, a CDHU faria esse... A CDHU faz, sim, faz. Ele vai passar o imóvel pela vistoria, estando todo ok para averbado e a edificação toda certinho. O beneficiário comprovando esses 100 mil reais a mais que ele tem de aporte para fazer, não tem problema nenhum. Você vê que o papel do governo de São Paulo, através da Secretaria da Habitação, que a CDHU é ligada à Secretaria da Habitação, né? Exato. Como o Casa Paulista também. Muito bem. Faz um trabalho bonito. Vocês já ouviram falar numa Vila Dignidade que se fala? Olha, entra no site do governo de São Paulo e tenta descobrir isso. Olha, é uma coisa maravilhosa para aquelas pessoas que são só, independente, ok? Tem uma regra para poder entrar, mas é uma coisa muito bonita. E vocês pensam que a CDHU só atende as famílias das cidades? Olha, eu já estive na CDHU, eu vi lá uma foto e a CDHU também atende essas comunidades indígenas, né? Atende comunidade indígena, quilombola, é um trabalho muito bacana. Muita gente não sabe desse papel da CDHU, viu? Lá no nosso site tem todos os programas habitacionais, todas as formas de atendimento da CDHU, é muito interessante. Olha, o site da CDHU já está na tela para você ver aí, ok, gente? Silvia, eu vou deixar a palavra aberta para você dar uma dica para os corretores de imóveis. A dica para o corretor de imóvel, que é assim, os nossos parceiros, aquele que o Gilberto treinou aí tão bem aí no curso aí do Cresce, que continuem participando com a gente, continue ajudando aí a CDHU a atender da melhor forma possível as nossas famílias e estamos sempre à disposição aí de todos no nosso posto de atendimento, lá na Domingos de Moraes e mais uma vez agradeço a oportunidade aí de tirar a dúvida aí dos nossos companheiros. E quem quiser saber aonde há atendimento no estado de São Paulo pela CDHU, basta entrar no site que lá tem todos os endereços, ok, minha gente? E quando a Silvia falou sobre o treinamento, de fato, tem uma parceria entre a CDHU e o Cresce São Paulo, do qual os corretores de imóveis colaboram quando a CDHU precisa abrir frente de obra para remover as famílias, a gente tentar alugar, vamos dizer, buscar imóvel para a locação dessas famílias, não é isso? Que tem aí um benefício de locação. Pode comentar sobre esse benefício. Tem. Assim, nós temos o que a gente chama atendimento habitacional provisório, né? Quando a gente precisa abrir frente de obras para a construção dos nossos empreendimentos, a gente repassa para essas famílias um auxílio moradia, enquanto a gente não consegue encontrar aquele imóvel para poder fazer o atendimento habitacional definitivo. Então, é muito importante também a participação do corretor, seja para encontrar imóveis para o aluguel, né, nesse meio entre o atendimento provisório e o definitivo. Preferencialmente, arrumar um imóvel para essa família adquirir, que já resolve o problema da CDHU. Aí já resolve o problema. Aí a família não precisa nem mudar mais, já resolve o problema.
E já economiza o valor do aluguel para a companhia também, né, minha gente? Então aí está aí, a parceria onde nós entramos com a CDHU. É nesse aspecto. E realmente eu faço um treinamento aos corretores e quem passa pelo treinamento, ok? Há um teste de assimilação, óbvio, e a pessoa, ao passar nesse teste, ele recebe uma carteira, né? Para ele poder apresentar nesses locais onde ele, vamos dizer, ele reside, nas cidades aqui no município do estado de São Paulo. Ok, minha gente? Obrigado, Silvia, mais uma vez por sua participação, ok? Quiser mandar um abraço ao pessoal da CDHU, só que está acompanhando, pode mandar agora, tá aí. Mais uma vez para a Silvia falar. Vamos lá, gente. Vamos lá, para a nossa equipe toda lá que atende todo mundo sempre com muita cortesia e estamos à disposição de todos aí para ajudar essas famílias aí que precisam de moradia aqui no estado de São Paulo. A todos vocês uma boa sexta-feira, um bom final de semana para quem for trabalhar, né? Bons negócios, mas eu espero você na próxima sexta. Tchau, beijo grande do coração, um abraço.